Olá a todos, maltinha! Chegámos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager, e hoje, como não podia deixar de ser, temos novidades para vocês no que diz respeito à Seleção Nacional Portuguesa do OSM. Mas primeiro, temos jogo aqui no modo carreira. Vamos jogar contra um treinador que já foi campeão do mundo, chama-se Jorge Sorin, e para quem não conhece, ele foi o campeão do mundo de 2010. E se vocês quiserem saber quem são os campeões do mundo de 2010, basta irem ao nosso canal. Quando visitam o perfil do nosso canal, andam um bocadinho para baixo e têm aqui curiosidades do OSM. E na entrevista que eu fiz ao melhor treinador do mundo do OSM, na descrição deste vídeo tem todos os campeões do mundo da história do OSM. Portanto, o campeão do mundo de 2010 foi o Jorge Sorin e é o nosso adversário de hoje. Por curiosidade, temos alguns portugueses campeões do mundo, como o chefe 12345, o João Guarino, o Flo Cunha e o Rui Silnós. Rui Silnós está na nossa liga do modo carreira, o Manager BL também e o Jorge Sorin também, porque são os únicos três treinadores ativos da história dos campeões do mundo do OSM. O meu irmão estava ativo há pouco tempo, é o chefe 12345, foi campeão do mundo de 2012, no ano em que nós ficámos em quinto lugar, infelizmente não fomos, e ele teve uma grande prestação e foi o campeão do mundo de 2012. Ele só não está neste modo de carreira porque parou de jogar uns tempos OSM. Ora bem, vamos defrontar o Jorge Sorin, somos muitíssimo favoritos, porque o Jorge Sorin era o melhor treinador do mundo de 2010, no entanto, em 2022 ele já não tem o nível de antes. E em relação aos boss coins, ele tem muita dificuldade em acompanhar o avanço da liga a nível de plantéis. Então nós temos um plantel muito mais valioso do que o Jorge Sorin, porque conseguimos usar o olheiro, usar a lista de transferências, fazer alguns amigáveis, e isso tudo ajuda o plantel a crescer. O Jorge Sorin abdicou disso, ok? Ele viu que a liga estava super competitiva, então desistiu muito cedo. No entanto, ele está ativo e está a dar o seu melhor com a equipa fraca que tem. Vamos a jogo, malta, bora lá. Já falamos da Seleção Nacional do OSM. Ui, desculpem, malta. Não me digam que empatei. Eu saltei o jogo e eu empatei isto. Eu empatei o jogo. Malta. Eia, com caraças, malta. Eu queria pôr pausa no jogo e fiz saltar, porque queria ver o jogo desta forma aqui, no simulador, mas agora já nem vale a pena. Eu queria ver o jogo no simulador e enganei-me. Saltei o jogo, mas isto é desastroso, malta. Empatei contra o Jorge Sorin. Isto dá asa a todas as críticas que nós somos um género do Fernando Santos do OSM. Malta, eu juro que fui muito ao ataque, joguei com a nossa melhor equipa, não descansei os jogadores e o Jorge Sorin empatou-me o jogo. Como é que isto é possível, malta? Como é que isto é possível? Isto é inacreditável, a diferença de equipas é tão grande. Como é que a nossa equipa não foi eficaz com o plantel a jogar desta forma? Como é que isto é possível? Com jogadores de 120, 115, 111, 114, 100 e coisa. Uma tática bastante ofensiva. E a gente não ganhou o jogo, empatámos a 0. Isto é absolutamente inacreditável e vergonhoso este jogo. O Jorge Sorin tem a equipa do Aldershot, que eu mostro já, e é o primeiro empate dele em 30 jogos. Vejam a diferença de plantéis, é uma coisa abismal. E eu contra mim estou a falar, é uma vergonha este empate. E o simulador do OSM está estranhíssimo neste jogo, é absolutamente estranho como é que os nossos avançados não fazem golo a um guarda-redes de 79 e uma equipa já cansada. É surreal, isto é absolutamente surreal. Ele tem inclusive jogadores de 50 a jogar cansados e nós estamos com uma equipa toda a mais de 110. É inacreditável, simplesmente inacreditável. Vocês até podem pensar que me enganei em alguma coisa na tática, e eu, por causa disso, vou mostrar a tática que fui a jogo, só para satisfazer a vossa curiosidade e por me ter arrependido de ter saltado o jogo. Portanto, foi um 4-3-3 meta, bastante ofensivo, com uma pressão satisfatória. Esta não é uma tática de grupo, portanto não há problema de eu mostrar, foi uma tática que eu improvisei. No entanto, é inacreditável como é que este jogo não acaba em vitória da nossa equipa. É inacreditável, eu estou sem palavras para isto. Estou sem palavras porque era uma vitória que precisávamos nitidamente. E olhando aqui para o nosso calendário, agora vamos ter o descanso da taça. É bom para descansar os jogadores, mas temos numa sequência de 4 jogos em que dominámos estes dois, jogámos melhor. No jogo contra o Special One e contra o Remedy, no jogo do Remedy foi 7 remates a 1, acabou um igual. E agora contra o Jorge Sorin foi um massacre tremendo, com 10 cantos a 1.
com muito mais posse de bola, com muito mais remates e com qualidade nos jogadores. Eu até poderia ter, as estatísticas até poderiam ser ao contrário, que a gente tinha a obrigação de ganhar porque os nossos jogadores têm que ser eficazes. Porque se não forem eficazes nestas condições, contra defesas de 60 e 70 e um guarda-redes de 79, não há como a nossa equipa ser eficaz. E pelos vistos desta vez nem o Messi safou a equipa. É estranhíssimo, é absolutamente estranho este resultado. Bem, malta, vamos mudar o chip. Deixa-me só mostrar-vos já os resultados. Falo já da seleção nacional. Zé Bonan perde 2-0 em casa com o Manager BL. O CPN 14 empata a 1 com o João Barros. O Quinha perde 1-0 na sua casa com o Bruno Assunção. O Zé Tigres empata a 2 com o Tim Gandhi. O Estrilho ganha 5-0 ao Rui Silnós. O F Madeira ganha 1-0 ao Osvaldo Abreu. Osvaldo Abreu perde pontos finalmente e desta vez teve ele a infelicidade. Portanto, teve um penalti contra, depois teve uma lesão, depois teve uma expulsão. No entanto, o F Madeira também logo a seguir teve expulsão. Foi um jogo equilibradíssimo e a sorte sorriu o F Madeira, que ganhou muito bem ao líder do campeonato. Finalmente alguém ganhou ao Osvaldo. Finalmente! A ver se isto é para manter. O Osvaldo precisa de perder pontos para a Liga se tornar mais competitiva, porque isto no modo carreira, ter um treinador tão disparado na frente, nem fica bem, nem cai bem, malta. Ele está a brincar com uma competição deste nível. Entre aspas, obviamente que ele sabe que a Liga é dificílima, porque já teve em vários modos de carreira, e este realmente está a correr muito bem ao Osvaldo. Ele está muitíssimo bem a todos os níveis. Agora teve um deslize, mas o título não está ganho. Ele está neste momento com 9 pontos a mais, pelas contas que eu estou a fazer assim de cabeça. Simões perde 3-1 contra o Gonçalo Pinto, uma grande vitória fora. O Special One empata a 2 com o Lai Plakimi na sua casa. Temos o Remedy a perder 3-1 com o Sou Duda. Temos o Samu Chinês a perder com o Vitória. Aqui temos uma jornada estranha também, com praticamente nenhuma vitória em casa. Temos duas vitórias em casa em não sei quantos jogos. É incrível. E o nosso empate é absolutamente inacreditável. Nós empatámos com o Jorge Sorin, a equipa de pior plantel. Eles só tinham ganho um jogo no início da época e estavam a perder há alguns 30 jogos seguidos. Eu não sei se estou a exagerar, mas há muitos jogos seguidos que eles estavam a perder. Eles ganharam a primeira jornada, portanto perderam estes jogos todos seguidos e agora empataram connosco. É surreal, malta. Eu fico escandalizado com isto. Aliás, mas há que dar o mérito ao Jorge Sorin, que ele preparou a tática muito bem. Atenção, o Jorge Sorin tem estado sempre ativo todos os dias, okay? Ele não está assim por falta de atividade, ele está assim porque desistiu de evoluir o plantel. No entanto, por muito boa tática que seja dele, ele não devia ter hipótese num jogo destes. Não devia ter hipótese. É inacreditável, absolutamente inacreditável. Maltinha, vamos falar aqui de um assunto muito interessante, Seleção Nacional do OSM, e vou começar primeiro por dizer que os Sub-21 estão de parabéns, estão muito de parabéns mesmo. Eu há uns tempos falei da World Nations Cup Sub-21, o torneio mais importante das seleções Sub-21, e neste torneio nós tínhamos a seleção portuguesa a disputar um grupo com o Uruguai, Cazaquistão e a Bolívia. Portugal ganhou facilmente este grupo, ficou em primeiro lugar e fez grandes batalhas, então passou à fase seguinte. Neste momento da competição estamos nos oitavos de final, portanto chegamos às 16 melhores equipas, portanto é uma ronda de 16 equipas, é os oitavos de final, portanto quem passar vai aos quartos de final e Portugal calhou contra a seleção espanhola do OSM. E vocês querem saber o resultado? Então eu mostro-vos já o resultado. É aqui, cá está. Isto é a seleção portuguesa contra a seleção espanhola. Quem está a representar a seleção portuguesa sub-21 é o Cascão, o Carlos, o Atomic Cash, o Portuga e o primeiro classificado, André Pinto, que está muito bem. Portanto, estes 5 treinadores estão a representar a seleção sub-21. Para quem não sabe, eu já disse várias vezes, mas há sempre gente que não ouve, seleção sub-21 do OSM significa um jogador que não tenha 700 jogos numa das contas. Tem que ter sempre menos do que 700 jogos na conta que tem mais jogos. Portanto, imaginem o Cascão. Vou clicar aqui no perfil do Cascão. Ele é um treinador que na conta que tem mais jogos tem 502. Portanto, quando ele atingir os 700, já não pode ir ao sub-21, ok? Estão a perceber a lógica? É essa mesmo. Portanto, a seleção está de parabéns porque dá para perceber que colocaram no final da tabela 3 espanhóis. A Espanha é a equipa vermelha, nós somos a equipa azul e temos 1, 2, 3, 4, 5 treinadores bem cá em cima. Eles têm o segundo classificado e o quinto, mas depois têm os 3 últimos classificados.
Portanto, a batalha está a ser ganha confortavelmente e está basicamente controlada. Portanto, Portugal vai passar aos quartos de final, eliminando uma seleção poderosa, a seleção espanhola. Portanto, muitos parabéns aqui à seleção portuguesa. Ora bem, outra das novidades é que nós fomos convocados à seleção nacional A, à seleção portuguesa A, que vai defrontar a Alemanha numa batalha amigável a começar dia 20. Essa batalha serve de preparação para precisamente esta mesma competição, World Nations Cup, mas sem ser a Sub-21, é a competição das seleções A, portanto jogadores acima dos 700 jogos. Por exemplo, olhando para os nossos jogos, na conta que temos mais jogos, temos 3.000, portanto não podíamos ir à seleção Sub-21. Portanto, vamos ser convocados para a seleção A e vai ser giro acompanhar aqui no canal a seleção A, uma batalha. Eu quero, no final deste modo de carreira, ter pronto para vocês um vídeo especial de uma batalha de seleção da OSM. Vai ser muito giro para vocês verem como é que é. Eu não sei se me vou sair bem, em princípio vou com o objetivo número 1. Embora a gente não esteja numa fase extraordinária, podemos ter sorte no fator surpresa, porque os alemães não nos conhecem, nem conhecem o nosso canal, então não tem aquela cena de vão aparecer no videozinho, vamos concentrar-nos ao máximo. Eu agora estou a ser um bocado egocêntrico, mas às vezes isso faz um bocadinho a diferença, porque a malta dá sempre 200% aqui no jogo contra nós e a gente tem que estar sempre 200% para equilibrar os jogos. E na seleção vamos estar a dar o nosso melhor. A gente não está no nosso melhor momento de forma, nem temos a qualidade de alguns velhos tempos em que tivemos muita qualidade e pisámos outros palcos, mas vai ser giro fazermos esta batalha da seleção, principalmente para vocês, aqui para o canal OSM Pro, para vocês verem como é uma batalha por dentro. Eu vou explicar alguns pormenores, algumas coisas de backstage que acontecem numa batalha de seleção, para vocês entenderem melhor como funciona. Ok, malta? Ora bem, vamos então portanto, na próxima jornada do modo carreira não vamos preparar jogo nenhum, portanto na próxima jornada temos a taça, onde vamos descansar, e temos a meia final da taça, onde temos o F Madeira a defrontar o Osvaldo Abreu, e temos o CPN a defrontar o Team Gandhi. Por acaso eu acho que o F Madeira jogou hoje contra o... Bem, isto é uma coincidência, eu não sei a quantidade de vezes é que isto tem acontecido, mas o F Madeira calhou defrontar o Osvaldo precisamente antes do jogo do F Madeira contra o Osvaldo na taça. Portanto, eles vão jogar duas vezes um contra o outro. Aqui já foi uma antecipação do que vai ser o jogo da taça. O F Madeira contra o Osvaldo foi um grande jogo e amanhã acredito que vai ser na mesma um grande jogo com o árbitro azul, e um deles vai estar na final e outro vai ser entre o CPN e o Team Gandhi, um deles vai estar na final. Lembrem-se, o campeão da taça, o campeão da Copa, para quem é do Brasil diz Copa, o campeão da Copa vai ter lugar garantido na final, no próximo modo de carreira, ok? Vai ser um dos convidados especiais. Fazemos isso todos os anos, o campeão da Copa entra no modo de carreira seguinte diretamente. Se for presidente, tem o bilhete de ganhar a taça e tem ainda o bilhete de presidente se for sorteado e pode dar a um amigo o seu bilhete, ok? Quem é o campeão da liga vai receber esta tacinha personalizada a dizer... décimo modo de carreira do canal OSM Pro. Portanto, vai ser assim uma chapinha personalizada. Vocês não estão a ver nada de jeito, mas pronto, acreditem no que eu estou a dizer. Portanto, vai receber isso em sua casa. Eu vou enviar via correio para a casa do vencedor e vou escrever o nome do vencedor na descrição dos nossos vídeos, como está agora a história dos vencedores do modo de carreira. Nunca até hoje houve 2 treinadores a ganharem o modo de carreira, portanto, se o Osvaldo for campeão, também vai ser a primeira vez do Osvaldo. Ok, malta? Vamos lá então dar aqui um saltinho nas outras contas muito rapidamente. Vamos dar aqui um saltinho então. Na Liga de Recrutamento tivemos um jogo fora de casa, e já nem me lembro com que tática é que jogámos. Eu acho que foi em 4-4-2. Bem, mas eu ainda estou doente com o empate contra o Jorge Sorin. Estou doente com este empate, estou doente. Como é que foi possível? Como é que isto é possível, malta? Foi assustador aquele empate. Enfim, bem, na Liga de Recrutamento está a correr bem, vamos agora com o gol do adversário, eles podem empatar. Acabámos por ganhar isto.
9 remates a 4 com 4-4-2. Okay? O adversário foi em 4-3-3, nós em 4-4-2. Subimos qualquer coisinha. O treinador que defrontámos foi o Afonso, que está com 20 pontos, tinha menos que nós, e acabou por perder. Neste momento está o David em primeiro, o Gonçalo em segundo. O Gonçalo agora está a cair um bocadinho numa má série de resultados. Acontece sempre. E agora está a ir aqui um bocadinho abaixo. Vamos ver como é que isto corre. Temos aqui excelentes treinadores. Deem o vosso melhor até ao final. A gente ainda não contratou nenhum treinador, já abordámos alguns treinadores para ver algumas reações, porque não é só o que se passa dentro de campo, interessa muito também a pessoa que estamos a contratar, e é preciso ter atenção a isso. Liga do Zitismo, nós não tivemos jogo, portanto tivemos descanso, portanto aqui não há muito a mostrar. Vamos já aqui ao videozinho de ontem. Bora lá, malta. Não temos jogo para preparar, portanto eu não vou fazer amigáveis, mas vou ler todos os comentários e agradecer-vos por deixarem as vossas táticazinhas, malta. Bora lá então aqui ao videozinho de ontem, ao episódio de ontem. Estamos no episódio 37, hoje é o 37-51. Está quase a acabar, malta, está quase a acabar. Isto é uma longa caminhada. O Osvaldo parece que já ganhou, mas atenção a isso. Olhando para a classificação, o Osvaldo tem 9 pontos. Não, tem mais, eu disse 9, mas não. Eu pensava que era o Estrilho que tinha os mesmos pontos que o Team Gandhi, mas não, o Team Gandhi é que está em segundo e estava com muitos pontos a mais do que o Estrilho. E o que faz com que o Osvaldo, mesmo perdendo, só tenha perdido um ponto em relação ao segundo classificado. Portanto, tem 11 pontos a mais ainda. Está muito bem o Osvaldo, está mesmo muito bem. Ora bem, malta, lendo aqui uns comentáriozinhos, o Junio diz: bela vitória, ótimo vídeo e análise perfeita sobre a Copa do Mundo. O seu canal foi um achado. Santana, desejo tudo bom para você e para a sua família, igualmente também para a família de todos vós e para a vida pessoal de cada um, porque o OSM não passa de um jogo. O mais importante é a vida pessoal e nunca ponham nada à frente disso. Ora bem, Vítor Pereira, para facilitar nas opções do olheiro, deveria de ter a funcionalidade de poder escolher um preço médio de compra. Assim sempre dava para comprares sempre que procurasses no olheiro por alguém específico mediante o dinheiro que tivesse em caixa. Abraço e continuação de bom modo de carreira. O Vítor Ferreira sugeriu isto também porque provavelmente viu-nos ontem e antes de ontem e antes de ontem a querer comprar um jogador a mais de 100, um médio direito, e consecutivamente vem um jogador acima dos 152 milhões. Se desse no olheiro para escolher a opção de preço, um intervalo de preço, portanto imaginem, neste caso eu tenho 150 milhões, fazia entre os 120 e os 155 milhões e aparecia jogadores dentro desse intervalo de tempo, médios direitos a mais de 100. Era interessante que isso desse para fazer, mas não dá, portanto, pronto, isso provavelmente implica algumas complicações técnicas de programação, não sei. Francisco Alves, o Osvaldo está a nadar de braçada na liderança, grande modo de carreira que está a fazer. Francisco Alves, totalmente verdade, e hoje mesmo perdendo ainda continua num grande modo de carreira. E lembrem-se que ele está na meia-final da taça. Ele não é só no campeonato, ele está na meia-final da taça. Ricardo Cardoso, vitória fenomenal e merecida. Acho que agora que o ciclo continua. E não é que a gente hoje não ganhou, Ricardo. Fónix. Isto é mete uma pessoa doente. Todos os dias, graças ao canal, sinto que aprendo mais qualquer coisa. Já dei a conhecer o canal aos meus amigos todos e adoraram. Brevemente darei o meu contributo para presidente. Obrigado, Ricardo. Só isso já significa muito e motiva-nos imenso. Só falta escolher a suéte que irei comprar e usá-la como amuleto quando for a hora dos jogos. Rumo à vitória. Um abraço. Ricardo. Lembra-te que se fores presidente a gente arranja-te aí um código de desconto. Manda mensagem para mim. É melhor mandares em vários sítios, que eu às vezes sou um bocado distraído. Manda no Instagram. Agora, não me perguntem coisas táticas em vários sítios, porque eu evito dar conceitos táticos, porque até para nós temos dificuldades. Às vezes até dá para ver isso, não é? Portanto, as táticas é uma coisa muito sensível. A gente ensina a jogar com cada tática, mas depois a opção no jogo depende de tantos fatores que é impossível cada treinador afirmar com certeza que esta é a melhor opção para isto. Não existe no OSM, ok? Infelizmente não existe. MC Storm, grande vitória. Estou a gostar. Respondendo aqui ao Ricardo, portanto 25% de desconto, a gente faz um cupão. E depois há lá uma face que dá para meteres o cupão, porque os portes de envio da América para cá, penso que é da América que isto se faz, são caros. Portanto, uma camisola
custa, sei lá, 40 euros, para aí uns 10 euros deve ser de envio, uma coisa assim. E os 25% de desconto ajudam a abater isso. MC Storm, grande vitória. Quem não sabe o que eu estou a falar é a nossa loja online. Está em baixo aqui dos vídeos, sempre disponível. Vocês podem clicar e ver a nossa loja com mais detalhe à vontade. Portanto, é uma loja que tem vários produtos diferentes. Uns estão a melhores preços que outros. Epá, vocês vejam qual é o melhor negócio para vocês. Não sou eu que mando nestes preços, ok? Eu simplesmente desenho os produtos, ok? É isso que eu faço. E já tenho uma camisola e uma t-shirt ali que às vezes uso. Pois por acaso não tenho, mas às vezes uso. Ainda já mandei vir também mais umas quantas. Por acaso ainda não mandei vir, mas vou mandar vir aqui uma das Phonics. Eu gostava de ter aqui uma caneca e mais uma t-shirtzinha Phonics. E tenho que mandar vir. Ora bem. Onde é que a gente estava? MC Storm, grande vitória. Estou a gostar muito de ver os teus vídeos. Acompanho-te desde os 900 subscritores. Não comento muito, mas estou sempre cá a ver os vídeos. Gostava muito de jogar contra ti no campeonato nacional. Seria uma honra defrontar-te. Mas para acontecer isso tenho que passar a primeira fase e vai ser muito complicado. Mas estou confiante. Continua o teu excelente trabalho e boa sorte. Obrigado aqui ao MC Storm. Até para mim vai ser muito complicado a gente passar nesta primeira fase. Felizmente até hoje passámos quase sempre até à meia-final. É raro a gente não ir a uma meia-final. Vamos lá ver como é que corre este ano. Eu sinceramente não ando assim muito confiante. Com estes resultados como o de hoje, não sei. Ora bem, Mateus Xavier, grande vitória, irmão. Uma observação, o Messi aí está a extremo direito, mas no meu ele está como AT, portanto que é o avançado centro. Não entendi, estamos juntos. Portanto, Mateus Xavier, isso é estranho, mas o que pode ter acontecido é que esse Messi, provavelmente estás numa liga especial, não? Será que estás numa liga comum, uma liga normal, uma liga de um país? Por exemplo, nós estamos na Inglaterra, na 5ª divisão. Tu estás numa liga normal ou estás numa liga especial? Por exemplo, um campeonato do mundo de seleções ou uma coisa assim. Às vezes o Messi nessas situações é diferente, tem outra posição. Há ligas específicas das especiais onde ele está noutra posição. Pode ser disso, eu não sei se é. João Barros, merecia muito mais. Diogo, este 4-3-3 está muito forte. Merecia muito mais. Diogo, este 4-3-3 está muito forte, mesmo fora de casa. Mas vamos lá ver. Desculpem, eu estou a ler um bocado mal. Vamos lá ver se dá para ficar no top 10 ainda. Eu e tu é só empates. Portanto, João Barros é o campeão em título do modo carreira. E neste modo de carreira desleixou-se um bocadinho no início, no entanto agora já está a apanhar o turbo e já antes está praticamente a passar. Está com os mesmos pontos que nós. Mas eu ainda não me canso de pensar no empate contra o Jorge Sorino na nossa casa, com estádio nível... Não sei se já está a nível 3. Já está a nível 3, malta. É de uma pessoa levar a cabeça, começar a dar murros cabeçadas na parede, porque isto é doentio, como é que isto pode ter acontecido? Carlos 2002, grande vitória Santana, estou no grupo 21 do Campeonato Nacional, espero ter sucesso. CC Costa 017, boa sorte. Um abraço aqui ao Carlos, boa sorte também para ti. Mr. Marini foi o nosso adversário de ontem aqui na Liga do Zitismo. Ele fez aqui um comentário um bocadinho polémico, eu já li. E portanto ele refere-se aqui a este jogo. Portanto, nós ontem defrontámos um contra o outro e ele ganhou-nos na nossa casa. E eu queixei-me do resultado. E ele diz: compreendo a tua reação ao nosso jogo, ficaste chocado com as estatísticas, mas devo apenas dizer que o meu 4-5-1 precisa de poucos remates para ganhar tranquilo a táticas de contra-ataque. Além disso, tu apresentaste o meio campo com um médio direito e um médio defensivo. Eu já não me recordo, como é que eu joguei. Portanto, aqui falta, ele está-se a referir a eu não ter dois médios centros na posição original, ok? Portanto, meti o médio direito e o médio centro na posição de médio centro. Exato. O médio direito e o médio defensivo na posição de médio centro. Como poderia ser possível estes dois ganharem a 5 jogadores melhores e com combinações mais equilibradas? Ganhar apenas por 1-0 é que me admira, porque pensei que o jogo me corresse um pouco melhor. Bem, respondendo já a este comentário, portanto, apenas por 1-0, portanto, se fosse mais do que 1-0, só se
Só se fosse 2-0, porque o Nortadas fez-nos 2 remates, portanto não sei se for mais que 1-0, só se fosse mesmo 2-0, e aí passavas de uma conversão de 50% para 100%. Portanto acho que era a única hipótese disto haver mais uns golinhos. Teres achado que foi apenas e só sorte é não valorizar o trabalho que tenho feito com esta tática, juntamente com o zitismo. Não é isso que está em causa, porque há muitas táticas boas que são completamente aniquiladas por outras. Na minha opinião, e cada um tem direito à sua, eu acho que taticamente a tática que eu usei correu melhor, olhando para o jogo a todos os níveis. Portanto, foi um domínio em cantos, um domínio em remates, um domínio em posse de bola. Portanto, isto foi. E o 4-5 é uma tática de posse de bola, ao contrário da tática de contra-ataque. Portanto, tem a ver com a sorte. Para mim, tem a ver com a sorte. Depois, obviamente, cada um tem a sua opinião. Alta competição é exigente e não admito poesia. Táticas de contra-ataque são facilmente anuláveis. Não leves a mal o meu post, mas até porque procuro passar esta mensagem a todos os que veem o teu excelente canal, que eu sigo com regularidade. Grande abraço, Santana, e boa sorte para o resto da liga. Nortadas. Maltinho, o Nortadas é um excelente treinador. No entanto, cada pessoa tem a sua opinião. Eu não concordo, já exprimi isso, e estou convicto da minha ideia. E o Nortadas também está convicto da ideia dele. Portanto, são duas opiniões diferentes, depois cada um tem o direito de concordar com a sua, ok? E ele não exprimiu a sua opinião sem falta ao respeito a ninguém, deu a sua opinião livremente. Portanto, nada a julgar este comentário. Portanto, eu não concordo, mas é assim a vida. A questão é que o 5-2 que o Master Guru aqui veio aqui meter alguma lenha. A questão é que o 5-2-3 do Santana está fora do meta, e mais não digo. Portanto, lembrem-se que o Master Guru teve muito bem no último modo de carreira com o próprio 5-2-3. Ele teve mesmo muito bem, tanto que a gente, quando lançou o vídeo do 5-2-3, está disponível no canal, a gente até meteu lá uma lontra a fazer lembrar o zitismo, não é? Foi o Master Guru que estava muito bem com essa tática. O Miguel Marini diz-nos, portanto, é o Nortadas: jogar em 5-2-3 contra-ataque em casa contra 4-5-1 equilibrado é um erro. É difícil ganhar, quanto muito empatar, e se está sujeito a perder. O Santana fez 9 remates ineficazes contra esta tática e eu fiz 2 remates, um deles eficaz com a minha. Fazer 2 remates e marcar um golo contra 5 defesas é muito bom. Se o Santana verificou, as notas da minha equipa foram entre os 7 e os 9, ou seja, tática equilibrada e eficaz. O Carlos Horta, Master Guru: como imperador do zitismo, não é bonito ganhar ao Santana. Só eu lhe posso ganhar, serás castigado na toca da Londra. Obrigado aqui ao Master Guru. O João Silva, que é o NASA, diz: Nortadas, não batas tanto no amigo Santana, porque o zitismo é amigo e o Santana gosta do zitismo. Logo o Santana é amigo do zitismo. É verdade, já é um grupo tão antigo, portanto tem que haver respeito. O respeito é mútuo. Assunto encerrado, estas lontras estão fora do controle. 50 chicotadas no próximo que venceu o Santana. O Miguel. E pronto, obrigado a todos pelos comentários. Isto agora é discutível, cada um tem a sua opinião, obviamente. Agora o que eu posso dizer é que realmente o meio campo do Nortadas nesse jogo era melhor que o meu. Mas o que é que se explica, por exemplo, ao jogo do modo carreira, em que empatámos contra o Jorge Sorino e tivemos jogadores 50, 40 pontos acima do adversário. Dominámos o jogo, fizemos mais remates e os nossos avançados extraordinários não marcaram, não sei porquê. A tática e a sorte têm sempre muito a ver com o jogo, e está implícita, portanto isso é inegável, que a sorte está implícita. Agora, se o treinador ganhou apenas por sorte, não, obviamente ele fez os possíveis para dar o seu melhor no jogo. No entanto, ganhou e a eficácia, a bola entrou por um algoritmo que decide que a bola entra, e podia não entrar. Há que ter consciência disso. A bola podia não ter entrado, não é? E os meus 9 remates, a bola podia ter entrado em cada um deles, mas não entrou. Portanto, sim, a sorte está implícita em cada jogo. Zé Cervejolas: Santana, tu estás sempre a marcar poucos golos. É verdade, por exemplo, na Liga de Recrutamento hoje marcámos 3. E hoje foi ridículo contra o Jorge Sorino. É ridículo. Mas pronto, isto são ligas. Acontece. Agora é Messi mais 10. João Oliveira: eu queria que fosse, mas infelizmente hoje já tenho vontade de mandar o Messi para um certo sítio. Não sei porquê, mas o Messi e alguns outros jogadores que já reparei
mas não me lembro o nome deles, têm mais eficácia no jogo e melhores notas no empenho. E o Messi é um deles. Já alguma vez reparaste isso em algum jogador? Eu já reparei em algumas tendências, mas não é algo que eu acredito, ok? Não é algo que eu acredito, embora há pessoas que acreditem nisso, não é algo que acredito. Portanto, o Messi, para mim, tem o nome de Messi, mas é o jogador que conta pelos seus atributos, pela sua idade, pela sua forma, e não tanto pelo nome e pelo jogador. É a sensação que me dá. Zé Cervejolas, aposto que vais empatar. Tu já sabes o resultado, Zé Cervejolas, ok? Por acaso, Zé Cervejolas é um treinador que já nos acompanhava há um tempo e agora está a voltar. Um abraço, Zé Cervejolas, e bem-vindo de volta. No campeonato nacional não se pode evoluir nos treinos, tem de se fazer amigáveis, não é? E o estádio, podemos evoluir? O Zé Tigresa, David Esteves, responde, e bem, só podes evoluir estádio, o resto é tudo proibido, ou seja, não podes evoluir os jogadores nem um cêntimo, ou seja, não podes fazer amigáveis, nem podes treiná-los. Transferências já estão bloqueadas, portanto, mesmo que quisesses não podias, portanto, está tudo proibido. Maltinha, espero que tenha esclarecido todas as dúvidas. Alguma coisa é só perguntarem. Um abraço e até ao próximo vídeo. Já sabem, quem quiser ser presidente é só clicar no botãozinho de aderir. Quem quiser comprar alguma coisa para o Natal, temos muita oferta. E quem quiser apoiar o nosso canal com um apoiozinho, a gente agradece sempre todo o vosso apoio. Um abraço, malta, e até ao próximo episódio. Fiquem bem. Ui. Maltinha, muita sorte aí nos vossos jogos. Espero que tenham mais sorte que nós. Nós não nos chafámos, a verdade é essa. Foi assim, correu um bocadinho mal. Um abraço e até ao próximo vídeo. Fiquem bem. Tenham um ótimo dia.